E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre a transição demográfica no Brasil, como que ela acontece e quais são as projeções para as próximas décadas. O que é essa transição demográfica? É um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de natalidade e alguns outros fatores. Em primeiro lugar, a transição demográfica explica por que a população mundial disparou nos últimos 200 anos, passando de 1 bilhão de habitantes no ano de 1800 aos 7,6 bilhões na atualidade. Em segundo lugar, descreve o primeiro período de transformação de uma sociedade pré-industrial caracterizada por ter taxas de natalidade e de mortalidade altas a uma moderna ou pós-industrial, caracterizada por ter ambas as taxas bem baixas. Bem, e no Brasil? Como que isso acontece? O Brasil passa por uma das transições demográficas, esse processo de deixar de ser um país jovem e se tornar mais velho, mais rápidas da história. Uma boa maneira de medir isso é o seguinte: quantos anos levaram para que a fração de idosos, aqueles com 65 anos ou mais, saísse de 7% para 14% da população total? O Brasil completará em 20 anos uma transição demográfica que levou quase 120 anos na França, 85 na Suécia e 70 nos Estados Unidos. Trata-se de algo sem precedentes na história mundial. Bem, falando um pouco sobre o envelhecimento da população, um estudo analisando gráficos elaborados a partir de dados obtidos pelo IBGE, observamos que a população brasileira tem passado por essa transição de uma forma veloz. Isso poderá implicar no futuro em alguns problemas sociais, como isso será demonstrado mais adiante no nosso trabalho. Observe que em 2000, a população com idade entre 0 e 19 anos representava 40% da população brasileira, um total aproximado de 68 milhões. 10 anos mais tarde, essa porcentagem da população cai 7 pontos percentuais, passando para 62 milhões, quando a população brasileira passou de aproximadamente 170 milhões em 2000 para 190 milhões em 2010, um aumento de 12%. Recapitulando então, o número bruto de habitantes na faixa etária de 0 a 19 anos caiu em 6 milhões, mesmo quando a população total teve um aumento de 12%, representando 20 milhões de pessoas. Nós analisaremos agora o que aconteceu com a população brasileira na faixa etária de 20 a 59 anos. Nos anos 2000, representaram 51%, cerca de 87 milhões de pessoas. 10 anos mais tarde, esse número tem um aumento pequeno, 6 pontos percentuais, passando para aproximadamente 107 milhões de pessoas, ressaltando que nesse momento, nesse mesmo neto T, tivemos um aumento de 12% da população brasileira. Por sua vez, a população na faixa etária maior do que 60 anos passou de 9%, isso representa 14,5 milhões, para 11%, o que são cerca de 20,5 milhões de pessoas. É importante falar também do deslocamento da população. Nós temos aqui dois gráficos representados. Eles analisam a população por grupo de idade e domicílios, sejam eles rural ou urbano. Podemos ver que, do ano de 2000 para 2010, nós tivemos a concentração de pessoas na zona urbana, sobretudo o grupo com maiores de 60 anos. Esse grupo a gente pode ver que ele duplicou o percentual. Há então uma tendência em homogeneizar o percentil de pessoas na zona urbana sobre a zona rural. Bem, já que a gente está falando de deslocamento da população, vamos ver algumas pirâmides etárias. Nós temos duas pirâmides aqui na tela, e elas são a representação da população brasileira em 2010 e de 2019, respectivamente. Observe como estamos a caminho de uma fase de transição demográfica em que há um estreitamento da base, representação da população mais jovem, e, em contrapartida, há um aumento e alargamento do ápice da pirâmide, que representa a população em idade inativa. Nós vemos na tela, então, duas pirâmides, uma de 2039 e uma de 2060. A pirâmide de 2060 está em quase inversão do padrão de um país, que não passou pela posição da transição demográfica. Você pode observar que há, literalmente, um alargamento do ápice, enquanto a base se estreita. A gente vai ver agora um vídeo animado que representa essa transição demográfica desde 2010 até 2060. Bem,
Saindo um pouco da análise das pirâmides e partindo um pouco para a análise desses gráficos, a gente pode entender por que isso aconteceu, essa inversão das pirâmides. Nesse primeiro gráfico, a esperança de vida ao nascer, a gente percebe que em 70 anos quase duplicamos a expectativa de vida, e se somarmos essa análise com o gráfico de data de fecundidade, percebemos mais uma vez por que o envelhecimento da população brasileira. Note que nesse segundo gráfico, a partir dos anos de 1960, temos uma queda abrupta da taxa de fecundidade devido ao processo de industrialização que o Brasil passou. A mulher passou a ter, nessa época, uma maior participação no mercado de trabalho, a população se tornou urbanizada e o papel da criança na família foi modificado. Ela passou de uma produtora de riqueza para consumidora de renda. Então, observe ainda que a projeção futura permanece na faixa de 1 a 2 filhos por casal. Segundo esses dados, alcançando a fecundidade de 2,1 filhos por mulher entre 2010 e 2020, a população brasileira chegaria à situação estacionária em torno de 2063, quando começaria a diminuir em termos absolutos. Tudo indica que, com a revisão do IBGE, que o Brasil poderia alcançar uma taxa de crescimento zero entre 2045 e 2055. Bem, vamos falar um pouco da razão de dependência, então. A gente pode analisar um gráfico aqui que mostra algumas alterações já vistas, então. Essa alteração da estrutura etária leva a população a uma situação de dividendo demográfico. O que é isso? É o momento demográfico em que a razão de dependência total, representada pela essa taxa verde, é a mais baixa já vivenciada. Isso significa que a população dependente, os jovens entre 0 e 15 anos, representado pela faixa azul, e os idosos com 65 anos ou mais, representado por essa faixa vermelha, em relação à população ativa, é bastante baixo. Então, atualmente, no Brasil, a gente vivencia o auge desse dividendo demográfico com a razão de dependência jovem em declínio e uma razão de dependência idosa ainda reduzida. Então, a partir do ano de 2030, a razão de dependência total aumentará progressivamente. Isso é resultado do aumento da proporção de idosos no país. Esse próximo gráfico produzido e elaborado pela UFMG, a gente pode perceber que desde os anos 80 a 85, há um contínuo aumento da população dependente idosa, ao passo que há um decréscimo também contínuo da população em idade ativa. Isso a gente pode analisar pelas cores do gráfico, certo? Em azul a gente vê a população entre 15 e 64 anos, enquanto em vermelho a gente pode ver a população com 65 anos ou mais. Nesses anos de projeção, de 2025 até 2030, há inclusive uma superação do percentil da população dependente sobre a população em idade ativa. Já que a gente está falando de envelhecimento da população, a gente pode linkar esse tema diretamente com a Previdência Social. Aqui a gente tem um gráfico, ele foi elaborado a partir dos dados coletados pelo IBGE em 2017, que é bem recente. A gente pode perceber nesse gráfico um problema para a Previdência Social do país. Bem, nesse momento é importante falarmos da Previdência, uma vez que a população que ele atende justamente a razão de dependência idosa. Então observe que os grupos entre 14 e 29 anos e os grupos de 60 anos ou mais, as pessoas não contribuem com a Previdência, é o maior que o percentil que contribui com essa Previdência. Nesse mesmo sentido, ainda é importante destacar que a média de todas as faixas etárias ainda demonstra um dado extremamente preocupante. Apenas 50,5% das pessoas ocupadas contribuem para a Previdência Social do país. Bem, o cenário definido para as políticas de Previdência Social em particular e de seguridade pública, em geral, não pode deixar de levar em conta que são os idosos de hoje como serão no futuro, do ponto de vista de renda, claro. A situação futura dependerá das possibilidades criadas pelo crescimento da economia, principalmente da geração de mais empregos e ocupações que aumentam o número de contribuintes. Caso isso não ocorra, a situação da Previdência ficará comprometida, pois no médio prazo, ou provavelmente haverá uma proporção de trabalhadores não contribuintes, e no longo prazo, mais dependentes de programas de transferência de renda. Bem, o que a gente pode tirar disso tudo é que o envelhecimento da população ele não pode ser contido ou mesmo evitado. A gente pode, no máximo, preparar para a chegada dele. A sociedade precisa discutir como fará para custear as demandas em que o envelhecimento vai impor para o Estado, em particular em termos de saúde e também de previdência.